louvado seja Deus. Eu vou louvar o 476, amém? Aleluia, igreja, conhece a igreja ajuda. Aleluia, glória a Deus. 476, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quando para Jericó, o bom Jesus passava, um cego filho de Jacó, sem se cansar, clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. A multidão veio clamar, se quieto lhe dizia, mas ele sem a escutar, mas só te repetia: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus então mandou chamar o cego que gritava, e veio logo sem tardar, mas ainda assim clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus pergunta com prazer: que queres que eu te faça? Jesus, eu quero hoje ver com teu poder e graça. Então Jesus lhe respondeu: vai, a tua fé te salvou. E logo viu o Bartimeu e ao bom Jesus louvou. Glória a Deus! Igreja, eu vou passar por diante do Senhor, que se faz presente nessa noite. Mas antes de tudo, eu vou deixar uma meditação aqui da palavra do Senhor. Vou deixar uma meditação da palavra do Senhor nessa noite, que se encontra aqui no livro de Lucas. Livro de Lucas 24, e o versos. Aleluia, Deus. Glória a Deus! 24 de Lucas. Glória a Deus.
nós, como servos e servas de Deus, precisamos estar atentos. E os sinais estão se cumprindo. Tudo que o Senhor falou está acontecendo. E muitos estão desapercebidos. Então era para a igreja estar nesses dias de carnaval lotada. Nesses dias de festa da carne, era para as mães estar de joelhos. Era para as famílias estar na presença do Senhor, orando, pedindo seu socorro. Assim como o cego Bartimeu, ele queria ver. Ele foi até Jesus, né? E ali ele se humilhou. E ele saiu bem. E nós precisamos estar nos pés do Senhor, pedindo para que Ele venha abrir nossos olhos espirituais, para que nós não venhamos cair na cilada de Satanás. E muitos estão dispersos. A gente vai meditar nessa palavra aqui, 23 de Lucas, 26, até o verso 31. Aleluia. Jesus no caminho do Gólgota, e quando ia levando um certo Simão Cireneu, que vinha no campo e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. E seguia a grande multidão de povo, de mulheres, e as quais batiam nos peitos e lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesma e por vossos filhos, porque eis que há dias em que dirão: bem-aventuradas são as estéreis e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começava a dizer aos montes, cai sobre nós o Deus, cobri nós, porque Sião, ao madeiro verde, faz isso, estará seguro. Glória a Deus Santo, aleluia, bendito ao nome do Senhor. Pode sentar, minha filha. Glória a Deus, aleluia. Aqui não é para bater palma. O Senhor estava ali, olha só o que ele falou, presta atenção na leitura. O Senhor se lamentou, as mulheres estavam chorando, porque Jesus ia ser crucificado, porque o Filho de Deus ia morrer por mim e por você. Mas ele disse o quê? Chorai por vós mesmos, chorai por vós mesmas, as mães. E ele ainda deixou escrito que bem-aventurada aquelas que não tiveram os seus ventres eram estéreis, e bem-aventuradas que não amamentaram, porque ele sabia que havia dias tão tenebrosos na terra que nós iríamos se lamentar. E o que está acontecendo hoje? E o que está acontecendo já há muito tempo, igreja? É de muito tempo que nossas crianças são mortas, sacrificadas, são pessoas horríveis. E eu não pode nem falar que é cego, que é um homem, que é filho de mulher. Olha o que está acontecendo na terra. Presta atenção no que está acontecendo na terra. E o Senhor lá disse para que nós viéssemos chorar por nós mesmas, se lamentar. E bem-aventuradas as mulheres que nunca tiveram filho, porque ele falou: bem-aventuradas estéreis, bem-aventuradas que não amamentaram. Isso é palavra de Jesus. E hoje, quantas mães choram o desaparecimento de um filho que não sabe, nem imagina uma criança sequestrada, tantas atrocidades na terra. Então é de lamentar. E por isso que eu falo, as igrejas eram para estarem cheias, as mães chorando, clamando pelo sangue de Cristo, para que Ele venha ter misericórdia
na nossa juventude, nas nossas crianças. Tem misericórdia daquelas mães que choram de noite e não sabem onde seus filhos estão. Eu sei o que é isso, igreja. Eu tive um filho desaparecido. Eu sei o que é você ter que trabalhar, dormir. Deus para dar sustento, Ele nos dá graça. E para a honra e glória do Senhor, eu encontrei. Mas Deus sabe, imagina aquelas que nunca encontraram os seus filhos, aleluia. Nessa noite vamos levantar um clamor pela nossa nação, por essas nações, pelas mães que choram, que não sabem aonde foi aquela criança, e não é só criança. Todos os dias você vê pessoas que sumiram, desapareceram. Mas Jesus pode salvar, libertar aqueles que ainda estão à procura dos seus filhos. E pode ser que encontre, né? Para Deus nada é impossível. Glorioso Deus Santo, nessa noite, estamos aqui, Jesus amado, para pedir perdão nas nossas áreas, nas nossas misérias, porque somos tão pecadores e falhos, mas estamos na tua presença, Pai. Venha, meu Pai, nos limpar, lavar, santificar na tua presença, na tua palavra. Que nós não merecemos sair da tua presença. O Senhor venha, Jesus, nos sustentar, nos dá graça, nos dá força. Renova as forças do teu servo, tuas servas, Jesus amado. Reprima os laços de morte, pelo Senhor. Muitos estão, meu Pai, aí, papai amado, na festa da tarde, mas os teus filhos estão aqui buscando a tua presença. Estão aqui, Jesus, para ouvir a tua palavra, para ouvir o Senhor falar conosco. Reprima, meu Pai, os laços, ciladas, da vida, muda nossos jovens, Senhor. Guarda eles, Senhor, livre do final, do disseminado das ciladas diabólicas. Meu Deus e meu Pai, venha guardar nossa casa, nossa família, nossos netos. Oh, poderoso Santo de Israel, guarda a tua igreja, guarda os seus filhos, dá livramento, abençoa. Faça com que eles tenham sabedoria para ouvir, Senhor, para ensinar os teus filhos no caminho que deve andar. Oh, poderoso Santo, venha abençoar esta noite a tua igreja. Os teus filhos adultos, abatidos. Oh, meu Deus e Santo, nessa noite no meio da dor. Outros que não têm uma CPI, meu Pai. Mas o Senhor pode encontrar aquela criança, aquele jovem. Oh, poderoso Santo, aquele ancião, aquele homem, aquela mulher. Oh, entrega eles nas suas mãos, meu Pai, as nações, Pai amado. Entrega nas suas mãos todas as nações, e a nossa nação brasileira, meu Pai amado. Venha ser Deus acolher, restaurar, trabalhar, irmão, botar em nossas vidas. Oh, meu Pai, visita a questão de unidade na terra. Coloca a tua paz santa, poderosa, sobre a água, Senhor, sobre esses homens, Senhor, que estão, meu Pai, unidos, Senhor, que venha ter sabedoria, discernimento, para, Senhor, guiar esse povo. Seja com eles, Senhor, ajuda eles, Senhor, que sustenta aqueles que são retos, aqueles que fazem coisas certas. Meu Deus, aqueles que não prometem, o Senhor nunca dá um grande proveito à nação, dá um grande proveito, meu Pai, à nossa vida. E nessa noite, fala conosco, fala com a igreja, fala, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que o servo que vai trazer a palavra. Amém. Amém. Saúde a igreja, pastor da igreja. Deus é um tempo muito oportuno. Não é assim? É um tempo muito oportuno de nós meditar nela. Igual a minha esposa estava falando, os irmãos sabem que tem coisas que você não pode bater palmas. Sabia? Porque o culto ele é racional. A Bíblia tem os momentos de alegria e os momentos de lamentação. Nós vamos analisando a leitura ou a pregação. Quando a pregação entra no processo de lamentação, não pode bater palmas, porque palmas significa
significa apoio. Se bate palmas para apoiar o candidato, bate palmas para apoiar Cristo, mas no sentido de vitória, sentido de harmonia. Quando é sentido de lamentação, não pode. Sabe disso? Um exemplo. E trouxeram a cabeça de João Batista no prato, entregou a Herodes, e ele entregou a Miriam, e ele entregou a mãe. Aí já não pode bater palmas, porque está lamentando a derrota mesmo, chega física de um profeta de Deus. Aí você vai ler o Salmo primeiro, termina assim: pois Deus não conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Não pode bater palmas. É lamentação. Deus, lá em Ezequiel 18, 23, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então o povo de Deus não é por maldade, mas às vezes é pelo vício religioso. E se não costumar bater palmas, está faltando alguma coisa. Mas o vício religioso, ele é prejudicial e muito prejudicial. Sabia disso? É algo que a pessoa usa, mas usa de maneira geral. Está compreendendo? Vou pegar o que você está pregando. Você vai fazer uma leitura lá do Apocalipse, capítulo 9, verso 1. Caiu uma estrela sobre o mar, subiu fumaça e subiu destruidores, no sentido geral. Se a pessoa bater palmas, ela está recebendo Satanás com palmas. Compreenderam bem? Tem sentido ou não? Então, o culto, como Paulo exortava em 2 Coríntios, é um culto racional. O que é racional? É o que domina nossas emoções, nossos sentimentos e pensamentos. Vem da raiz fundamental da palavra, direto ao raciocínio da coisa certa. Se os irmãos lerem o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, todo o capítulo, pode avaliar que é um dos capítulos mais racional. Todos eles são, mas estou entendendo aquele que esteve um dos capítulos mais racional e trouxe um raciocínio, é o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Já descobriram? Não? Então leia e analise bem. O Estevão, ele começou um fundamento na vida de Abraão, passou pela época da lei e concluiu a época que estamos vivendo, a época da graça. E é lindo aquele capítulo 13 também de Atos dos Apóstolos, ele traz uma transferência da lei para a graça, para não misturar. Então, a irmã esposa orou, já vou dar prosseguimento, e no capítulo 3 do livro de Tito, versículos 4 e 5, tem irmãos que congregam em outro ministério, que tem que dar um sinal para nós dar uma boa vida em Cristo. Se não tem os que congregam aqui, sejam bem-vindos. Em nome do Senhor Jesus. Tito, capítulo 3. Glorificado é o nome do Senhor da glória. O livro de Tito, Paulo, discípulo de Paulo, e Paulo, discípulo de Cristo, não é assim? Tito, discípulo de Paulo, e Paulo, discípulo de Cristo, e Tito tornou discípulo de Cristo. Porque aprendeu com o discípulo de Cristo, graças a ele, ao Senhor nosso amado Deus. Encontraram
Tito, capítulo 3, versículos 4 e 5. Graças a Deus. Glória a Deus. Ao contrário, Tito, graças a Deus, capítulo 3, versículos 4 e 5. O texto ele tem essa declaração, nós vamos ler aqui. Encontraram? Então vamos ler a palavra. Quem quer ler o versículo 4? Pode ler, alguém pode ler? Mas quando apareceu a benignidade, a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Isso. Pode sentar, Deus. E Deus já traz a doutrina sobre uma palavra que só encontra registrado no Código da Fé. Essa palavra benignidade, ela não se encontra no livro da lei, mas os profetas que tinham uma visão na salvação assim, pela fé. E ainda Paulo instruindo a Tito, dizendo, não de obras de justiça que pratiquemos, mas pela regeneração. Ele nos deu a regeneração do Espírito Santo. Ele nos salvou. Então, a salvação, poucos dias nós tivemos aqui um comentário, é muito importante, não, todo importante, sobre as 3 etapas que é da Bíblia Sagrada. Eu vou usar esse objeto aqui como ilustração, e é muito importante para você compreender. Para nós que talvez alguns ainda não entenderam, mas a nossa reunião, Cristo é uma reunião de instrução, de ensinamento e crescimento. Tanto é que existe uma expressão muito até desagradável. Você não pode entrar aqui da maneira que você sair da maneira que você entrou. A Bíblia nos mostra que na igreja nós entramos crescendo e sairemos crescendo. Aleluia mesmo. E glória a Deus. Então, muita ironia, aquela questão que se ouve muito. Será que a igreja está preparada para subir? Essa palavra não se encaixa na fé. Está compreendendo? E infelizmente o pregador diz, será que eu estou preparado? Ele está demonstrando que a benignidade dele está longe. Aleluia a Deus. E ele nem tem certeza se Deus é verdadeiro. E também colocando a igreja, será? Essa palavra será, ela está no centro da palavra benignidade. Sabe o que é benignidade? Conservação da bondade. É um Deus que transmite confiança a todo momento. Chegaremos a Ele, Ele está pronto a nos atender. Porque Ele é bom, mas não é bipolar. Quem sabe o que é bipolar? É aquela pessoa de 2 caras. No momento está com uma natureza, outro momento está com a outra natureza. Então, não é confiável. Não dá o testemunho real. E tem o Espírito de Deus como morada em nossos corações. Morada. Somos humanos,
mas somos beneficiados por Deus. Por isso que a salvação, ela trouxe assim, agora analise bem. Quando Deus quis fazer a apresentação da salvação sem as obras em primeiro lugar, ele elegeu, sabe o que eleger? No sentido, a palavra é trazer uma pessoa eleita. A Bíblia diz, Pedro ensina que nós somos elegidos por Deus. Paulo ensina que nós somos elegidos por Deus, antes de qualquer obra. Agora, Deus elegeu um homem. E naquele homem, sobre o ministério daquele homem, ele fez 7 promessas. Tudo personificando a graça de Deus. Como se chama ele? Chamava? Como se chamava? Pai da fé instituído por Cristo, chama-se Abraão. Chamava Abraão. Então Deus chamou Abraão e trouxe esse mesmo clima que ele sentiu. Falando sobre a benignidade, a bondade e a salvação, não por obras, porque a obra feita para obter um resultado, a pessoa fica orgulhosa e ela parece como se fosse um Deus a mais. Por isso que todo salvo que compreende a salvação, ele tenta por ele ser humilde. Aí Deus chama Abraão, está lá no capítulo 12 de Gênesis, e faz de início 7 promessas. Mas a pergunta na sequência, quando Deus chama Abraão e faz aquelas promessas de graça, existia a lei? Ajude aí, irmãos. Isso é bom para nós. Deus nos deu o sabor, o Espírito Santo como sabor de gostar de ser ricos na graça. Glória a Deus. Não é rico na graça, é rico na graça. Deus chama Abraão e diz, olha, vai para a terra que eu te mostrarei. Veja bem. E farei de ti uma grande luz. Engrandecerei o teu nome sobremaneira. 3. E tu serás uma bênção. 4 promessas. E a palavra nos diz, né? Abençoarei. É aqui. E amaldiçoarei os que te. E a 7ª diz, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. As famílias que abraçam a fé. É preciso que nós tenhamos bem aproveitar bem o tempo. Porque o tempo agora é um tempo de derramamento do Espírito Santo. E a palavra nos diz que naquele chamamento é o mesmo contexto aqui, é qualquer contexto, que caminho de contexto, do texto. E naquele chamamento, Abraão saiu do seu local e foi direcionado aonde? Onde Deus estava guiando. E a palavra nos diz que, lá em Gênesis 3, 12, 7, que Abraão ergueu um altar de adoração a Deus. Vocês sabem que no só podia levantar o altar sacerdote. Então, o que é que a palavra nos declara? Deus chamou Abraão, antes das obras, Deus graduou Abraão. De uma maneira sobrenatural. Não é sobre peso material, porque antes que Abraão recebesse o chamado de Deus, ele já era rico. Quem sabe? Tinha muitos, ele era próspero antes, era rico, era um grande acadêmico, ou seja, ele era formado na cultura dos sumerianos em Babilônia, na região de Babilônia. Abraão, ele era um homem muito bem conceituado, com uma cultura muito alta sobre a área da sociedade. Ele poderia se candidatar para ser um presidente.
antes do chamado de Deus. Vocês compreenderam como as pessoas começam a iludir a pessoa? Faz isso para Deus te dar aquilo, faz aquilo para Deus te dar isso. Eu fiz isso, Deus me deu aquilo. Então, tudo é ironia, fora do contexto. Contexto da graça. Na lei, sim, mas nós não estamos na lei. Nós estamos aonde? Na graça. E o que é graça? O que significa graça? É o momento que a pessoa ouve a palavra e deu crédito. Ela foi beneficiada, recebeu o benefício da salvação de graça. Isso é fé. Na lei da fé e salva. E na sequência, Deus deu Abraão e Abraão continuou com o que já tinha, materialmente falando, mas agora ele se tornou um homem muito graduado. Por quê? Ele tornou graduado? Porque ele recebeu três ministérios: sacerdote, profeta e patriarca, primogenitor do pai da nação de Israel. E o Pai, todos nós, através da fé, constituído por Deus. É o chamamento da fé. Aleluia a Deus. Aí por isso que Paulo, respeitando os dois lados, ele definindo os dois lados, Paulo era fiel. Lá no capítulo 3 de Colossenses, dos Colossenses 3, em sequência, ele mostra que ele era fiel, era irrepreensível, mas era pecador. Olha que coisa. Porque ele estava pendurado na lei, que ele cria na lei, já estava presente. Depois ele recebeu o Espírito de Deus e cometeu, como nós sabemos, aqui está a carta de Paulo a Tito, referente a isso. Então Abraão prosseguiu salvo. Abraão prosseguiu bendito. Glória a Deus. Bendito. Por que ele foi bendito? Porque creu. Eu quero que alguém dê uma olhada para nós, um irmão ou uma irmã, lá no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 8. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor da glória. Aleluia. É muito a boa palavra, a doutrina de cura divina e cura também espiritual, mais ainda. Glória a Deus. Isaías capítulo 41, versículo 8. Pode ler, meu querido? 41, 8. Isto. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, aquele elegido, semente de Abraão, meu amigo. Cadê a maldição? Isso é fé. Não tem maldição. Nenhuma. Aí ele estava justamente justificado por Deus como amigo. E nesta previsão, então aí é que ele levou a compreensão da palavra. E continuou Abraão sendo o quê? O que de Deus? Você já viu maldito ser bendito, ser amigo de Deus? Quem é amigo, quem é filho de amigo de Deus, é os benditos de Deus. Mas esse bendito você só pode classificar, identificar exclusivamente pela fé. Essa fé que veio antes do quê? Da lei. Porque a lei não aperfeiçoou, porque o homem não conseguiu. E assim continuou. Então ele era amigo de Deus. Agora analise bem, que nós somos o que de Deus? Nós estamos na época que Deus chamou Abraão, essa época aqui, ou estamos aqui na época que Israel trocou a bênção pela maldição? É a Bíblia que diz, dentro da lei. Nós estamos aqui no chamado de Abraão, ou estamos no tempo da lei? Vamos ler a palavra sempre aqui no capítulo 15 de João, versículos 14, 15 e 16. Glória a Deus! É a igreja, irmão, fervorosa, é a igreja que tem consideração a palavra.
palavra de uma maneira toda racional a palavra de Deus. Glória a Deus. João 15, o Evangelho de João, capítulo 15, 14, 15, 16. Glorificado é o nome do Senhor da glória. É lindo a palavra, é felicidade. Olha, aceitar Jesus e entender a palavra, você tem aquele momento, você vive numa situação com uma alegria e nem mesmo o antes querido impede a falta de Deus querido. É uma alegria que ela é incomparável. Encontrou? Pode ler, irmão. Vós sereis meus amigos. Por quê? Vamos lá. Se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz, o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, ele vos conceda. Agora, está ligado nessa. Olha, por que eu pus 3 objetos? Esse tempo aqui, olha bem, esse tempo aqui, isso aqui representa o tempo que Deus falou com quem? Com Abraão. Esse do meio representa o tempo que Deus falou com foi excluída a obra por fé e não foi aprovada por Deus. Agora, quando veio Jesus, ele trabalhou nesse período ou nesse? Porque Deus chama Abraão de amigo. E nós somos o que de Deus? Pode responder, pode, vocês não entenderam, porque é para a glória dele e também nossa honra que ele nos deu como a honra de pai, exclusivamente para filho, honra, chamada honra inata, garantindo a salvação da vida de uma maneira que nos tranquiliza. Agora, esse período é onde nós estamos. E é nesse período que Deus chama nós do quê, irmão? Lá em João, irmão, Deus chama do quê? Amigo. Esse período é o período da graça. Aonde Deus chama Abraão do quê? Preste bem atenção, porque a palavra mal entendida, a Bíblia diz que o inimigo rouba o meio pensamento. E por fim não funciona. Então, quando, depois de 430 anos, o povo cresceu aqui, ó, na graça, na fé. Na graça, na fé. Exatamente. E Deus investia na vida do povo porque é de graça. Quem vive na graça, ele não faz barganha com Deus, quando compreende, ele confia em Deus. Aqui no capítulo 3, 14 de João, Deus está dizendo: não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. É crer, não é fazer propósitos supostamente falando, mas é crer. E Abraão foi Deus. Então, a nação de Israel foi formada debaixo da graça. Por quê? Porque Deus prometeu a Abraão que o horário é corrido e a gente aprendia muitas coisas. Me lembro uma vez que Ezra pegou mais de 8 horas, 10 horas, mais ou menos 10 horas para pegar o povo numa conclusão que precisava chegar. Então, analise bem. Vamos analisando. Depois desse período aqui, ó, que Deus chamou Abraão, a nação foi formada debaixo da graça, o ministério que você recebe para fazer, não faz para receber, recebe para fazer. Você precisa de uma orientação, precisa de um dom, precisa de algo, Deus investe de graça. Não é por sacrifício, é por graça. Já leram, né? Já lembram? De graça recebeste? Esse período aqui. Israel, lá no Egito, foi formada uma nação nesse período da fé.
Mas 3 meses depois que Israel saiu do Egito, Deus fez a mesma proposta a Abraão, que tinha feito a Abraão, que o povo precisaria ser um povo compreensivo, que fosse um povo de consideração a Deus, que é o sacrifício que Deus mais se agrada, é o sacrifício de agradecer. Agradecer quando tem a compreensão. Esta compreensão é do Espírito Santo. Agora aqui, desse período de Abraão até chegar em Moisés, o povo durou 430 anos debaixo da graça. Está vendo como às vezes a pessoa confessa hoje é graça? Quando chega lá no pé do Monte Sinai, nesse capítulo 19 de Êxodo, Deus faz a proposta a Israel para prosseguir debaixo da graça. Mas o erro, pense que aqui um erro incorrigível, ele leva a pessoa para condenação e quando não é condenado, você reconhecer, mas sofrer muitos castigos. O que é que o povo respondeu lá em Êxodo 19, 8? E o povo disse, eu vou fazer tudo que Deus mandou fazer, vamos fazer. Irmãos, isso é presunção. Você já viu alguém dizer assim, ó, cuidado, você não pode quebrar a campanha, é soberba. Porque enquanto eu fiz a campanha, eu não posso quebrar. Então Deus está de lado. Quem está funcionando é o ego, aonde a ira de Deus se acende. Glória a Deus. A palavra diz que, aí quando eles disseram, eu, por que a gente não pode falar? Porque o dia de amanhã pertence a nós. Que já que se o dia de amanhã pertence a nós, e você coloca como se pertence, então o adversário tem parte nessa ideologia. Está em Tiago 3, capítulo 14 e 15. Toda presunção como essa é maligna. A Bíblia ensina. Aí Israel rejeitou a graça. E agora falou, não, nós podemos fazer tudo o que Deus manda fazer. Aí entreveio o período da lei. Esse período da lei, durante o tempo de Israel, desde o ministério do Êxodo até o ministério de Malaquias. É lá no capítulo 3 de Malaquias, é nesse tempo aqui, que quem não dizimasse era ladrão, porque era por obras. Compreendeu agora? Compreendeu? Agora, no ministério da graça, Deus abre o nosso coração, não para dar 10%, mas até 20%, 50%. Jesus chegou para o homem e disse, olha, dê tudo que tem, 100% nos pobres. Ele não quis dar, estava segurando a riqueza. Agora, o ministério da graça, ele na lei, ele era um ministério estrito. Eu quero até usar essa parte, se não der uma olhada, usando a parte do português da Bíblia. A parte gramática da Bíblia. Talvez alguém diga, mas eu não conheço português, não conheço gramática. Mas você pode ter o sentido que isso favorece muito. Quando a palavra fala assim, nação, está falando com uma nação. Está no singular. Quando a palavra fala nações, está falando com mais de 2 nações para mais. A gramática da Bíblia, o português, ele é inspirado, deve ser respeitado. Lê para nós aí, Malaquias 3:9. Malaquias? Isso. Glorificado é o nome a esse período aqui, ó. Aleluia a Deus. Esse período da lei e não da graça. Nem aqui estava o fundamento da aliança da fé feita em Abraão, e aqui está a consumação, a realização da aliança da fé, doada por Cristo, porque nós somos chamados mais de malditos, somos chamados de amigos. Glória a Deus! Glória a Deus. Aleluia! Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós e toda a nação. Singular ou plural? Nações ou nação? Singular. Só para quem? Para
para Israel, porque Israel deixou esse período da promessa e escolheu esse que é possível chegar a Deus. Compreendeu? Aí entrou o processo, se não quisesse, era mal feito, era maldito mesmo. Entrou naquele período da escolha da lei a pena de morte. E aquela pena de morte trouxe assombro na época da lei. Porque Deus falou com Moisés, faça uma cruz, deixa lá no determinado local. Só de olhar para a cruz, sabia a explicação. Tem Deuteronômio 28, 22. Quando alguém cometer pecado digno de morte, o tal não ficará até anoitecer na cruz, mas tirará no meu dia, porquanto o tal é maldito. Foi com base nesse código que ainda Jesus foi maldito por nós. Fazer uma pergunta relacionada a isso. Que hora é a oração do Calvário? Hã? A Bíblia fala isso? Fala? Compreendeu como às vezes a gente contrário? Menciona no capítulo 27 de Mateus, versículo 50, e próxima hora nona, exclamou Jesus, e entregou o Espírito ao Pai, e aí os apóstolos classificaram a hora nona como a oração do Calvário. A mudança é terrível. Quando você vai mudando o código da Bíblia, a mente vai ficando distorcida. E lá em Lucas, não precisa nem o irmão ler, lá em Mateus, em Atos dos Apóstolos 3, versículo 1, diz a palavra, e Pedro e João subiu ao templo, a hora da oração, a hora, se quem não sabe, Atos 1 ao 3, e Pedro e João subiram ao templo, a hora, Atos capítulo 1, 3, se não quiser ler, pode ler. Atos 1, 3? Capítulo 3, versículo 1. Analisa bem, então, mas é tanta inversão de valor. Isso aí é uma mentira que vem lá do clero romano, a oração do Calvário, 16 horas. Jesus não poderia ficar, irmãos, olhe bem. Quando ele foi morto, ele não pôde, 6 horas da tarde, ele tinha que estar sepultado, porque ele era maldito, segundo a interpretação do povo. Ele morreu pelo nosso pecado, morreu como maldito. Pode ler. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Isso, veja bem. Que hora é a hora nona? 3 da tarde. No calendário nosso, por que nós temos que ter muito cuidado de quando houver uma contradição um com o outro, pedir perdão antes que o sol entre. Porque o dia termina na Bíblia para corrigir perdão, termina 6 horas da tarde. Até meia-noite é dia, é uma mistura de calendário, que mistura da luz com as trevas. Nem os pássaros confirmam que quando inicia 7 horas ou 6 horas, está iniciando ainda o dia, até os pássaros não confirmam, os pássaros vão se esconder no sistema da não pode. Por isso que às vezes a inversão da Bíblia, a inversão, ela vai se colocar no meio da inversão. Então a hora Jesus foi crucificado em Marcos, se não me falha a memória, é capaz de 14, 25, por ali. Então diz a palavra que Jesus foi crucificado à 3ª hora do dia. E ele ficou quantas horas na cruz? 6. 6 horas é o número do homem caído. Então ele sofreu todas aquelas consequências causadas não por ele, mas pelo pecado. Estou referindo às vezes erros graves. Esses são. Por que é grave? Sabia que é grave? É acréscimo. Trocar o Calvário das 3 da tarde para as 6 da noite é acréscimo, é herético. Lê para
aí, quando nós estamos referindo, depois do livro para terminar, nós vamos lá no livro de Apocalipse, capítulo 22, 18, 19. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Estão compreendendo? O ensinamento ele nos enriquece, nos leva a uma inspiração, não emocional, mas uma inspiração dentro da razão da palavra de Deus, e é uma segurança garantida, irmão. Segurança máxima. Apocalipse 22, versículos 18 e 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas deste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Perde a salvação. Por isso que nós não temos motivos de colocar acréscimo na palavra do reino da fé, nem diminuição. Porque Jesus disse que isso é uma agressão sem motivo. O irmão dono da fé, chamado ladrão, é uma agressão sem motivo. Em Mateus 5, versículo 22, diz a palavra. Quem usa essa palavra é ré do juízo. E o juízo acontecerá 1000 anos depois do juízo ou da ressurreição dos bem-aventurados. Compreendeu que é perigo? E se alguém acrescentar, também Deus acrescentar, Deus acrescenta pragas. E se tirar e começar a pregar e ensinar dogmas pagãos, Deus tira a parte da árvore livre da vida, da cidade santa. Nós somos honrados, hoje ainda mais nós estamos no fim, mas os nossos nomes são escritos a cerca de 8 vezes, meu querido. No rol de Deus, oh aleluia! É a honra plena. Agora pergunto para os irmãos: precisa aprender ou não? Não tem você não citar não, porque é antiético. Mas quem aprendeu que 6 horas da tarde é a hora é o nascimento do Calvário? Vem do dogma romano. E tem pessoas que vêm de lá da regra desse dogma romano e traz costumes pagãos, aí infiltra dentro da mente da pessoa. Aí a pessoa fica, eu não sei se eu gostava, eu não sei se eu estou nada, eu não sei. Aí aparece outro que não sabe, começa a botar a vida da pessoa erroneamente, e a pessoa até bate palmas. Estão compreendendo que situação grave? Agora, o que vamos concluindo? Nós não podemos usar esta lei aqui, pegar o tema de Moisés e levar aqui, porque aqui está o quê? A fé, a graça em primeiro lugar. Não podemos pegar o tema de Moisés e trazer para aqui, para hoje, porque hoje está o quê? A confirmação da graça. A graça está no ministério abraâmico, depois do dilúvio, e a graça está no ministério classificado, aprovado, já santificado pelo seu sangue. Esse ministério aqui, ministério de bendito. Glória a Deus. E Jesus, porque aqui está. Por quê? Vamos encerrando o livro de Gálatas 2:21. Vamos olhar a palavra. Dessa segurança, irmãos, tantas pessoas com a doutrina chamada misticista, mistura um pouco com o paganismo, mistura com a fé, assim por diante. Gálatas 2:25, 21. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Aleluia. É por isso que hoje, um doméstico da fé, ele está preparado por Deus em ajudar a igreja. Nós ajudar com quanto? Só 10%? Não, quanto precisar. Porque esse efeito da fé não tem limite. Pode ler. Gálatas 2, 21. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de vão. Em vão. Se a justiça vem daqui, ó, você aqui apresenta ali. Se essa justiça vem daqui,
daqui, a justiça de Deus vem daqui, segue porque essa daqui não vale nada. A morte de Cristo na cruz do Calvário foi vã, não tem efeito nenhum. E a palavra diz que quem pisar o sangue do Filho de Deus tiver a graça. O Espírito, de uma vez, quando Jesus disse assim para muitas pessoas, a tua fé te salvou, ela já confiou a consagração naquela vida. Glorificado é o nome do Senhor na glória. Então, se você começa a usar grego, tem muitos membros que vivem assombrados, porque muitos pregadores, para assombrar os membros, amedrontar os membros, eles usam esse código fora de contexto, fora de. Você viu o código de Moisés. Agora, quando você usa esse código, rejeita o tempo da fé, o tempo de Abraão, que tipo de pecado você está cometendo? Dá um resumo, é 9 horas, nós estamos. Dê um resumo em Atos capítulo 15, versículos 9 e 10. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor na glória. Meus amados irmãos, o verdadeiro culto de cura divina. Tanto cura física, a pessoa tem mais possibilidade de receber de Deus. Até a cura física. E a espiritual, Atos capítulo 15, versículos 9, 10 e 11. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus? Agora, por quê? Tentais a Deus. Está vendo aí? Quem tenta a Deus é o diabo, tem a natureza maligna. A lei é boa e justa em tudo, mas já que você não pode cumprir, peca. Quem peca tem natureza maligna. Prossegue, irmão, eu gosto. Pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nós, os pais, nem nós podemos suportar, mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Isso. Com uma decisão nas Assembleias de Jerusalém, no Ministério Apostólico, acerca da igreja que estava em Antioquia, muito edificada, muito bem, alegre na graça de Deus, cheia do Espírito Santo. Aí entrou lá a raiz. Olha, se você não fizer a obra da lei, não pode salvar. Então eles não tinham conhecimento, deu susto. Aí a história, o assunto foi parar lá em Jerusalém. Os apóstolos falam no capítulo 5 versículo 5, capítulo 5 de Atos. 15 de Atos. Se não se circuncidados, não podeis salvar. Aí entrou aquela confusão. Hoje também, se você não tiver cuidado, o nome está longe do livro da vida, e porque está usando o código da lei para tentar a Deus. Aí meu Deus, é coisa de falar, meu Deus mesmo. Aí a comissão apostólica, Pedro, assim, Tiago, Pedro era o edificador da igreja, Tiago, o doutrinador, e ele ergueu a palavra, olha bem, não fez diferença entre nós ele e nós. Quer dizer, os gentios tinham aceitado a palavra e os judeus queriam trazer Moisés para dentro da terra. Hoje também não sou difícil, não, é só colocar a pregação de ameaça no pai do povo, em cima do povo, é Moisés, que já parou lá no ministério da cruz de Cristo. Aí ele disse, olha bem, e não fez diferença entre nós e eles, nos dando o quê? O Espírito Santo, interpretando para remanir do tempo da graça. Aí ele expressou, porque agora tentais a Deus. Quando somos discípulos que receberam a graça, um jugo que nem nós, nem nossos pais podemos suportarmos, mas cremos que somos salvos como Judá. E Pedro era judeu, já estava convertido, mas crendo que somos salvos como eles lá, os gentios. Cornélio, o povo da Antioquia, e assim por diante, já não pertencia mais à origem de Israel, mas à origem pela fé. Aí sim, aí ele disse, olha, nós cremos que eles são salvos como nós, não fez acepção, e nos dá o Espírito Santo com abundância. Irmãos, porque se nós ensina a palavra, você aproxima, você observa, você medita,
você transmite. Porque se nós pregar a palavra e não combater contra as heresias, nós somos chamados e não escolhidos. Compreendeu? O irmão leu aí em Gálatas 2, 21. Não adquiro, pois, a graça, porque se a justiça provém da lei, siga que a morte de Cristo não teve valor algum. Mas naquele dia, os cristãos, esse ministério aqui, ó, ministério de quem? Hoje é o ministério de Cristo. Esse também era de Cristo, mas essa lei eu não queria dar para o povo, porque Deus não tem prazer em dar para alguém um mandamento que a pessoa não pode cumprir. Mas quando uma pensa teimar, Deus dá aquele, põe o olho no anzol, para ver se ele consegue. Está aí no capítulo 3 de Gálatas, versículo 19 e 20, 18, 19 e 20. Então a lei foi dada por causa da transgressão. Israel transgrediu. Quando você não tem conhecimento e não tem a consciência de acordo com Deus quer dar para purificar, então a pessoa transgride. E ela transgride uma vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 20 vezes. E a Bíblia se parece com os que você verdade. Amém? Fica bom que está. Vocês compreenderam? E no resumo, lá em 3 pontos diante de Lucas, João pregando esse mesmo evangelho aqui, e esse mesmo evangelho, os dois são iguais. Esse é mais aperfeiçoado, porque aqui está a presença do Messias. E aqui está a realização do Messias. Oh, aleluia! É a maravilha. Então, quando a pessoa, às vezes, ela tem um pensamento de uma maneira, não quer mudar, ela fica obstinada. Está entendendo? Agora, quem põe jugo pesado, não sabe que esse trabalho de jugo leve, você meditar na sua vida, meditar no outro e compadecer. Isso é tão valoroso diante de Deus, que se você, no dia que você não jejuar, a Bíblia está dizendo, não sou eu perguntando não. No dia que você não jejuar e continuar no bom pensamento, o jugo leve, o fardo suave, Deus recebe esse sacrifício como se você estivesse jejuando. Então, Isaías 58, lerei mais bem. Deus continua abençoando. Vocês compreenderam? Nós estamos nesse período? Não compreenderam? Esse período é o período que Deus falou com quem? Com Abraão. É graça. Salvação antes das obras. Pode ver que quando Abraão foi dizimar, Abraão já vinha do quê? Da guerra. Agora, na lei, para repreender o devorador, destruir o mirador, precisaria fazer a obra. Mas Abraão, no resumo da história, Abraão foi já próspero, seu trabalho em celas, em graduação mesmo espiritual, e de repente Abraão encontrou um homem, já leram, né? Aquele homem chamava-se Melquisedeque. Apareceu de repente Abraão, honrou aquele homem, a visão espiritual, o Deus de Deus que era aquele homem, era a figura de Cristo. Primeiramente, o que é que Melquisedeque beneficiou Abraão? Deu a ceia. Está compreendendo? Graça. Trouxe pão e vinho, no capítulo 14, versos 18 ao 20. O livro de Gênesis dele, trouxe pão e vinho, e era aquele homem, rei de Salém, que é Jerusalém, e sacerdote do Deus Altíssimo. Era a personificação de Cristo na graça. Abraão, já vitorioso, vendo a vitória com 318 homens, venceu 5 reis, o 4 reis e 1.000 mais fez essa quantia grande de reis, e Deus deu a vitória a Abraão. Aí Melquisedeque, primeiro de Abraão, o que ele fez com Abraão? Deu a ceia. Depois que ele deu a ceia, ele bendisse o Deus que deu a vitória a Abraão. Depois que ele fez todo esse benefício aí, que ele recebeu o Cristo. Você vê? Por que Abraão? Compreendeu bem? Por isso que hoje o nosso coração, para ajudar a igreja, não está ligado a 10% só. Vai muito mais ou não? Não lembra? O Batista falou, agora é grátis.
Quem tem duas túnicas, faça o que tiver necessidade. Quem tiver alimento, faça o mesmo. E lá na igreja primitiva, se não leu o texto, eles não davam 10%, eles davam 100%. Já leu? Está lá em Atos 2,40, nas Efésios 42. Que Deus continua nos abençoando. Vocês compreenderam a palavra ou não? Agora, o condenado, ele quer assombrar, não é eu que estou chamando, o condenado quer assombrar as pessoas, referente à ganância religiosa, e coloca a pessoa no código de Moisés. E cancela o código de Cristo. E a Bíblia diz para a sua própria condenação. Quantas pessoas querem ameaçar as pessoas? Eles escolhem o quando está ali. Aí ele encerrou no ministério de João Batista, de Malaquias. Depois de 400 anos, aí começou essa promessa daqui funcionar no ministério já diretamente de Cristo. Compreenderam? Isso é para crentes que tinham humilde. Para quem gosta de aprender, é preciso que tenha a virtude da humildade. Renunciar a erros, só se for humilde. E a humildade é uma virtude que não pode faltar em nós. Compreenderam? É uma realidade. Tem alguma dúvida? Tem dúvida? Nesse período, como Deus chamou Abraão, por quê? E nesse período aqui, que é o período de Cristo, Deus chama do quê? Fale fora, porque o irmão acabou de ler hoje. Oh, aleluia! E quanto mais você lê e vai crendo, mas vai crescendo em justiça. E o justo viverá da fé. Tem diferença? Não, tem. A diferença é que aqui é mais graduada, né? Entrou para a aliança eterna. E nos alegra muito na vida. Eu me lembro do primeiro dia que o irmão me convidou, eu senti uma alegria tão grande na vida. Eu não pensei, será que a igreja estava lá ocupada, cheia até lá? Eu não pensei se a igreja tinha 2 ou 3 pessoas. Eu sei que eu senti uma alegria que veio do alto, veio dos corações, para transmitir essa alegria com os que gostam de receber essa alegria. É uma maravilha, graças a Deus. Deus, mais uma vez, continua abençoando quem tiver sua oferta, presente a Deus. Vamos fazer já a oração.